sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast da NR13, onde o assunto aqui é integridade e segurança. Nós vamos falar tudo sobre como você, engenheiro, inspetor de equipamentos, pode atuar dentro desse mercado e ter ganhos acima de R$ 10.000 por mês com isso. Hoje, no tema de hoje, no nosso episódio, a gente vai falar sobre o que o PH precisa saber sobre testes hidrostáticos em caldeiras e vasos de pressão. Eu estou aqui com ele, Marcos Rosa, que é especialista na norma NR13. Como que você está, Marcos? Tô bem, Vitor, tô bem. E aí, tá com a língua meio travada hoje, parece? Rapaz, deu um trava-língua aqui, ó. Eu preciso melhorar a fonética. Tá certo, tá certo. É um tema muito bom esse, né? Falar sobre teste hidrostático. Às vezes, assim, o pessoal acha que é uma coisa simples, né? De lidar com essas situações, de entender, mas realmente é um tema muito legal. Eu acho que o pessoal que está nos ouvindo aí, né, vai curtir bastante esse tema. Mas vamos lá, vamos ver o que você preparou para gente. Vamos lá. Preparei algumas perguntas aqui, como sempre, né? E como você falou, eu acho que o tema de hoje é super importante e também interessante, né? Porque até hoje, muitos profissionais habilitados, eles têm dúvida quanto a esse teste que está descrito lá na norma, né? Para começar, acho que seria interessante a gente começar falando sobre que é o teste hidrostático e qual é a finalidade dele. Ah, legal. Bem, o teste hidrostático, né, é o único teste que é citado na norma NR13. Olha só que legal isso, hein? Você sabia disso ou Uhum. não? É o único teste citado. Por que é o único teste citado? Espera aí um pouquinho. Por que é o único teste citado? Porque todos os outros testes ou as outras inspeções que devem ser realizadas, né, para a avaliação de integridade e de segurança dos equipamentos, elas ficam a critério do profissional habilitado. Então, o profissional habilitado que tem que definir se ele vai fazer um líquido penetrante, se ele vai fazer uma medição de espessura, ou um ultrassom, ou radiografia, ou uma metalografia, ou dureza, ou qualquer outro ensaio ou teste executado, né? Esse é o único que não é a critério do profissional habilitado, porque ele tem que ser executado. Então, o teste hidrostático, né, com base na NR13, ele serve para duas coisas. O primeiro, ele é executado com o objetivo de avaliar a integridade estrutural do equipamento. Então, ele vai avaliar a integridade estrutural para ver se o equipamento não tem nenhum vazamento ou ele suporta realmente aquela pressão, né, exercida ali durante o teste, o que indicaria que ele vai suportar a pressão de operação com tranquilidade. Então, o primeiro objetivo do teste hidrostático é esse, é avaliar a integridade estrutural do equipamento. E o segundo é fazer um rearranjo das tensões residuais, né, conforme o código de projeto. O que isso significa? O teste hidrostático ele serve também para fazer isso, né, para rearranjar as tensões residuais que são implicadas ali no equipamento através do processo de produção ou de fabricação. No caso, a maioria dos equipamentos hoje são soldados, né? Então, essa soldagem gera tensões residuais no material. E o teste hidrostático ele também serve para fazer um alívio dessas tensões residuais, então, e rearranjar, né, esse material, ou seja, acomodar ele de uma forma que ele tenha uma integridade, uma segurança maior. É para isso que serve o teste hidrostático. Legal. Para complementar aí o que a gente está falando sobre o teste, teria como você falar como que ele é feito? Por exemplo, se tem, você enche o equipamento, logicamente, com fluido água, né, porque é um teste hidrostático. Você tem como falar qual que é o tempo de enchimento, se tem um tempo determinado, quando encheu, quanto tempo tem que ficar naquela pressão? Como que funciona essa parte da execução do teste? O teste hidrostático, geralmente, ele é executado com fluido não compressível, né? Então, geralmente se usa água mesmo, que é um fluido não compressível, para se fazer o teste.
Isso ajuda também a dar uma segurança maior para o teste, né? Porque se você tem uma explosão ou uma perfuração, né? Com ar é uma coisa, e com água é totalmente diferente, porque ela não vai ser de tamanhos catastróficos, né? Mas a gente entende que mesmo assim é um teste muito perigoso, então tem que ser feito com embasamento técnico. Por que eu falo que tem que ser feito com embasamento técnico? Não é qualquer pressão que você vai exercer lá, né? E não é durante qualquer tempo. Então tem um tempo específico e a norma dá esse tempo, né? Geralmente, por exemplo, você sobe a pressão, né, de uma forma gradativa até uma pressão de teste primeiro, desculpa, uma pressão de inspeção primeiro, né? Essa pressão de inspeção, ela não é a pressão de teste hidrostático, que geralmente é 1,3 vezes a PMTA, né? Ou seja, a gente só exige acima da PMTA durante um período de tempo cronometrado, e a inspeção de teste, o tempo de teste tem que ser diferente do tempo de inspeção. A inspeção seria o quê? Você avaliar todo o equipamento. Ah, mas se for um equipamento de pequeno porte, eu avalio em 10 minutos. Então, o tempo de inspeção vai ser 10 minutos, né? Agora, geralmente, o tempo de inspeção de uma caldeira de grande porte pode levar mais de horas, né? Até que você olhe todas as válvulas, veja todos os manômetros, avalie todas as posições. Se tiver tendo uma queda na pressão durante o teste, você tem que encontrar esse defeito. Talvez é um vazamento muito pequeno e você demore muito tempo para encontrar. Então, você tem que fazer essa inspeção durante a pressão de inspeção e não durante a pressão de teste. Existe uma diferença aí. Então, são duas pressões durante um teste hidrostático que você tem que ter, que é a pressão de inspeção, que você pode levar mais tempo, e a pressão de teste, que você vai levar um tempo cronometrado. Geralmente, a gente usa meia hora de teste, né, para a pressão de teste, que é 1,3 vezes a PMTA, que é a pressão máxima de operação do equipamento. Então, vamos voltar lá. Então, você começou a fazer a inspeção para o teste hidrostático. Então, vamos dar um exemplo aqui que você tem uma caldeira de 10 kg de pressão de trabalho. Então, você vai subir. Geralmente, a gente usa a pressão de inspeção, a mesma pressão de operação, tá? Então, a PMTA dessa caldeira é 12, mas ela tem... A gente vai subir até 10, que é a pressão de operação, para fazer a inspeção. Depois que a gente fez toda a inspeção, não está caindo a pressão, manteve em 10, não teve nenhum vazamento, aí a gente sobe mais um pouco, né? Até 1,3 vezes a PMTA, que seria 12 vezes 1,3. Aí você sobe até essa pressão, espera 30 minutos, não tem vazamento, não caiu, aí você desce a pressão, né, de forma gradativa até esvaziar a caldeira. Então é mais ou menos assim que é feito o teste. É claro que essa meia hora ela pode variar de acordo com a norma, você tem que avaliar isso, né? É uma opção que eu estou dando aqui, uma sugestão de um dos itens. E o tempo de inspeção também pode variar, entre 10 minutos, 1 hora, 2 horas, depende do tamanho do equipamento. Legal. Ô Marcos, e falando agora um pouquinho sobre vasos de pressão, como que se aplicaria o teste hidrostático em vasos, ou o que a norma fala sobre o teste hidrostático em vasos? A norma NR13, ela fala que tem que ser feito o teste hidrostático na fabricação dos vasos, né? Então, geralmente, esse teste ele não mais, né, hoje, ele não é mais responsabilidade do profissional habilitado que está fazendo a inspeção inicial ou uma inspeção periódica. Antigamente, né, a norma NR13 mudou, se eu não me engano, foi em 2017, com essa revisão mais profunda aí, essa revisão maior que teve a norma, teve essa mudança também. Então aí o teste hidrostático, que antes era feito em alguns períodos, né, durante a vida do equipamento, se não me falha a memória,
sempre que você fazia a inspeção interna, você tinha que fazer o teste hidrostático também. Então, vamos supor, um equipamento que tem categoria 3, de categoria 3, a cada 6 anos era realizado esse teste hidrostático. Ou, em alguns casos, um pouco mais de tempo. Mas, então, teria que ser feito esses testes hidrostáticos ao longo da vida do equipamento. E não é assim. Ficou entendido que os testes hidrostáticos com pressões acima da PMTA, que é 1.3, né, conforme o ASME, acima da PMTA, estava exigindo demais de um equipamento antigo, né? De um equipamento que já talvez não tinha mais a mesma eficiência, a mesma segurança que tinha no começo. Então, entendeu-se isso e a norma NR13 foi revisada e aí, mediante essa revisão, passou a ser executados tanto em caldeiras como em vasos de pressão o teste hidrostático de fabricação, né? Então, legal, só durante a fabricação. Agora, é claro que a norma NR13 fala também de alguns testes hidrostáticos fora desse período de fabricação. Aí é o caso de um profissional habilitado que vai até uma empresa, no seu cliente, faz a inspeção e, quando está avaliando toda essa documentação, ele percebe que não tem ali registro de teste hidrostático. Se não tem nenhum registro de TH, então é necessário fazer um teste hidrostático para garantir, né, a eficiência e a integridade do equipamento. Aí ele tem que aplicar 1.3 vezes a PMTA do vaso para aquela ocasião, registrar isso e aquele registro, então, feito naquele momento, vai servir para toda a vida útil do equipamento. Não é mais necessário fazer esse teste hidrostático posterior. Aí tem algumas empresas, né, a gente tem alguns clientes assim, que sempre fazem, mas eu faço o teste hidrostático para minha caldeira todo ano. Né? Existem muitos que fazem isso. Existe um risco muito grande em fazer teste hidrostático todo ano, justamente pelo que eu falei, que você está exigindo muito da caldeira, né? E não tem necessidade dessa exigência. Então, em vez de fazer o teste hidrostático, né, pode ser feito um teste de estanqueidade, que aí é um teste de estanqueidade, com base na norma, é um teste de pressão realizado com a finalidade de atestar a capacidade de retenção de fluido, é diferente. Então, ele está vendo só se tem vazamento. E geralmente, o teste hidrostático feito, né, quem faz o teste hidrostático todo ano em caldeira, é justamente para ver se está vazando, né? Porque fez uma troca de tubulação, uma troca de serpentina, aí fala, não, mas e aí, como que eu vou saber se está vazando ou não? Eu faço o TH que eu tenho certeza. Então, pode fazer o teste? Faça um teste de estanqueidade. Com qual pressão? Com a pressão de operação. Não precisa fazer 1.3 vezes a PMTA, que é a pressão máxima de operação permitida. Pode fazer com a pressão de operação. Se a sua caldeira é de 50 quilos, beleza, cara, faz com de 50 quilos de pressão de operação, faça com 50 quilos. Vai estar abaixo da PMTA, você não vai estar exigindo nada demais para aquela caldeira. Apesar de que qualquer teste hidrostático acima de 3, 4, 5 quilos já vai vazar, né? Já vai ter o indício de vazamento. Então, você não precisa mesmo exigir demais do equipamento. E como você estava falando de vaso de pressão, é da mesma forma. Você não precisa exigir demais do seu equipamento fazendo um teste hidrostático, talvez, com uma pressão muito alta, acima da PMTA, né? Várias vezes, talvez, durante a vida útil. Um único teste hidrostático. O restante, você pode usar o teste de estanqueidade, que já vai garantir se você tem ou não algum tipo de vazamento ali, e você pode, então, repará-lo. Agora, é interessante falar também que a responsabilidade desse teste hidrostático, como é do fabricante, né? Então, é importante o cliente, quando faz a compra do equipamento, já exigir que o equipamento ele venha de fábrica com os itens, né, exigidos da NR13, que é prontuário, memorial de cálculo, dados dos dispositivos de segurança e dos dispositivos de controle, e também o teste hidrostático, que é um item de altíssimo nível, né? Tanto é que a falta desse teste hidrostático é um risco grave iminente. Tá. Ô Marcos, você já falou um pouquinho até sobre a minha próxima pergunta, que era exatamente isso que você estava falando sobre caldeiras, né?
A gente É. tem algumas experiências de clientes que fazem manutenção anual na caldeira e geralmente fazem sempre esse teste hidrostático. E aí eu ia te perguntar a sua opinião sobre como você acha que o pH deve proceder, qual seria a temperatura de teste para poder fazer nesse caso em específico, e também aplicando para um pH que foi fazer a inspeção no vaso de pressão, acredito que vai ser mais ou menos o mesmo sentido a resposta. Qual que seria a PMTA que um pH que foi fazer uma inspeção num cliente, num vaso de pressão, e não encontrou nenhum tipo de rastreabilidade Documento. ou do documento na questão do teste hidrostático? Qual que seria a PMTA que ele poderia usar? Então, tanto para vaso quanto para caldeira, como procederia? Só para a gente falar um pouco mais sobre isso. Entendi. Ó, é o seguinte, vamos falar primeiro sobre essa questão do pH que foi lá e não encontrou nenhum tipo de documento. Isso acontece, né? Hoje em dia Uhum. ainda, né? Apesar da norma NR13 ser de 1978, olha só, né? A norma NR13 É. tem mais de 40 anos e ainda existe, né? Indústrias que não têm aí documentação de equipamentos de alto risco. Mas vamos lá. Então, o profissional habilitado foi lá, encontrou a seguinte situação. O equipamento está lá, parado para ele inspecionar, e ele pediu a documentação, o pessoal entregou algumas documentações, mas em nenhum lugar tem o registro da PMTA, ou seja, qual que é a pressão máxima de trabalho admissível para aquele equipamento. Seja uma caldeira ou seja um vaso de pressão. Não se tem registro. Ah, mas na placa está escrito que a PMTA é de 24, certo? Na placa, só na placa. Uhum. Se ele tiver só na placa, primeiro, se ele não tem prontuário, já é um risco grave iminente, certo? Então já Uhum. estaria ali com uma reprova por falta de documentação técnica. Se ele não tem registro, eu acho assim, ele não sabe qual que é a espessura mínima, por exemplo, daquele equipamento, é muito perigoso, né, ele fazer um teste hidrostático sem ele checar isso, qual que é a espessura mínima para o equipamento. Por quê? Lá na placa está 24 quilos de PMTA. Se ele pegar, por exemplo, a calculadora e fazer 24 vezes 1,3, né, vai dar, por exemplo, sei lá, mais que 30 quilos. Como que ele vai aplicar mais de 30 quilos no equipamento que ele não sabe nem qual que é a espessura mínima? Isso é muito arriscado. Então, o que ele Uhum. tem que fazer? Primeiro passo, ele tem que reprovar o equipamento e falar para o cliente dele que o cliente precisa de um prontuário oficial, né? Ele precisa oficializar, ter um documento que é um prontuário com memorial de cálculo. Se o cliente dele for receptivo e falar, não, então, cara, ajusta para mim tudo. O que precisar fazer, você faz que eu vou te pagar. Um exemplo. Aí ele vai lá, vai gerar uma proposta para elaboração de prontuário daquele equipamento, ele vai gerar aditivos, né? Quando ele tiver com o pedido na mão, ele vai fazer. Qual que é a sequência normal, então? Primeiro de tudo, os cálculos, o memorial de cálculo com base no que ele vai pegar de informação do campo. Então, ele vai fazer o as-built, que é um desenho de como está o equipamento. Ele vai pegar a informação de processo, que é a pressão de operação, né? Ele vai pegar todos os dados dos dispositivos de segurança e gerar uma reconstituição de prontuário. Depois dessa reconstituição de prontuário, é que ele vai começar a fazer os testes, né? Aí ele vai falar assim, olha, então se o meu prontuário, meu memorial de cálculo, está falando que a espessura mínima dessa caldeira, do tubulão, é de 18 milímetros, e eu medi lá, está com 23, né? E a PMTA que o memorial de cálculo deu é de 24 quilos, eu posso fazer 24 vezes 1,3 e agora sim fazer o meu teste hidrostático oficial após a geração de todos os documentos. Aí ele vai lá, Uhum. gera um relatório de TH, um relatório de teste hidrostático. Com esse relatório de teste hidrostático e o prontuário, fica mais fácil então ele fazer a inspeção e fazer uma base de comparação. Aí ele vai ter como comparar os resultados da inspeção com os resultados que estão lá dentro do prontuário. Uhum. Aí ele vai falar assim, olha, esse equipamento está aprovado, apto para funcionamento.
aí ele não vai ter nenhum indício, né, de reprova. Porque ele vai ter o prontuário completo, ele vai ter os dados dos dispositivos de segurança, né? Claro que se tiver algum erro, né, algum equívoco nesses dispositivos, ele tem que reformular, tem que identificar tudo isso, né? Mas aqui a gente está entendendo que tudo está ok e que agora ele consegue, então, gerar essa documentação e entregar para o cliente. Agora, tudo isso é feito, né, tem que ser feito de uma forma bem técnica e tem que ser feito de uma forma bem clara para o cliente. Porque a maioria das vezes, o que acontece? O cliente simplesmente fala para você, olha, eu preciso de uma inspeção conforme a NR13. Você vai lá com a cabeça difícil, você vai ver prontuário, você vai ver o TH lá, você já está considerando todos esses itens. Então, se você faz uma proposta bem feita, um contrato bem feito, tirando fora esses itens que estão exclusos, né, da sua proposta, aí tem como você, então, atender o seu cliente e lucrar com isso, né? Em vez de você perder com isso. Você tem que ganhar dinheiro. E aí você faz tudo de acordo com o que a norma pede e ainda tem lucros significativos com isso. Legal. E falando agora um pouquinho da caldeira, seria mais ou menos essa mesma linha de pensamento para o profissional habilitado? Sim, seria a mesma linha de pensamento. E assim, né? É claro que o profissional habilitado para fazer um teste hidrostático, ele tem que ter embasamento técnico de normas técnicas e não somente das normas regulamentadoras. Então, ele tem que procurar, por exemplo, eu tenho lá no ASME 8, por exemplo, para vaso de pressão, eu tenho o G99, que fala sobre os testes hidrostáticos. Aí, para caldeira, qual que é? Procura saber qual que é para caldeira, né? O ASME 1 fala sobre caldeiras. Veja qual que é. Assim, eu não vou nem citar aqui porque tem muita informação. Lá no ASME, por exemplo, ele fala, ele dá vários tipos de caldeira. E para cada tipo de caldeira é uma pressão diferente às vezes. Então, às vezes, para caldeiras soldadas é 1,3. Para caldeiras rebitadas, que existe ainda, lá no ASME tem isso, né? Tem outra informação. Para caldeiras com um tipo de solda diferente, tem outra informação. Para caldeiras acima de determinada pressão, tem outra informação. Então, o profissional habilitado ele tem que entender isso, procurar no ASME, né, qual é a PMTA, desculpa, qual que é a pressão com base na PMTA, qual que é o cálculo que ele vai fazer para definir a pressão de teste. Lembrando, de novo, eu já falei isso aqui hoje, né? Que a pressão de inspeção é uma e a pressão de teste é outra. Ah, Marcos, mas como assim? Cara, a pressão de inspeção é quando você está olhando para ver se você acha o defeito. Pode demorar isso mais de 30 minutos. Então, essa pressão ela vai ficar na pressão de inspeção por esse tempo. A pressão de teste vem depois. Está tudo bem na inspeção? Tá, aprovou? Sobe a pressão de teste, né? E depois deixa lá o patamar de 30 minutos, depois desce o gráfico da pressão de forma gradativa. Legal. Ô Marcos, então para a gente finalizar hoje, eu vi que você já comentou um pouquinho aqui sobre a norma antigamente, antes da revisão, né? Ela falava a respeito que o teste tinha que ser feito de tempos em tempos. E aí com a revisão nova, passou só para a parte de fabricação, né? Assim, uma análise técnica a respeito dessa mudança, você acha que foi bem-vinda? Você acha que veio para melhorar? Você acha que realmente tinha necessidade de ficar fazendo toda vez? Eu sei que você já falou um pouquinho sobre isso, mas só para a gente finalizar o assunto. Tá, eu falei porque eu não sabia que você ia me perguntar isso depois, mas tudo bem, vamos lá. Realmente, o que eu falei, eu vou repetir aqui para ficar bem gravado na mente do pessoal. Na minha opinião, veio para ajudar isso, porque não existe, né? Era algo realmente que exigia demais dos equipamentos, sem necessidade. Você poderia prejudicar uma caldeira, né, exigindo demais dela. E agora você, com um único teste de fabricação, você evita tudo isso. E aí eu falei, aqueles que gostam de fazer teste hidrostático todo ano, ou que acham necessário, que às vezes é mesmo necessário, você testar a estanqueidade da caldeira ou do vaso de pressão, né, após uma manutenção de grande porte.
eu sugiro que façam o teste de estanqueidade. Ah, Marcos, mas teste de estanqueidade não tem pressão. Tem sim. Teste de estanqueidade é do jeito que você quiser. A norma NR13, no glossário, por exemplo, ela fala o seguinte, ó. Lá no glossário, tá? Eu vou ler aqui, ó. Estou com ela na minha frente aqui. Eu vou ler para você ver, ó. Teste hidrostático, TH. Teste é um tipo de teste de pressão com fluido incompressível, executado com o objetivo de avaliar a integridade estrutural dos equipamentos e rearranjo de possíveis tensões residuais, ó, exatamente o que eu falei, de acordo com o código de projeto. Então, se foi projetado de acordo com o ASME, tem que pegar o que o ASME fala e fazer o TH. Se foi de acordo com outro código de projeto, da mesma forma. Por que isso? Porque tem, gente, um vaso de pressão ele pode ser fabricado de acordo com o seu código de projeto. Se o Vitor for projetista, for engenheiro, um profissional habilitado e quiser fazer ter um código de projeto diferente do ASME, desde que ele garanta a integridade e se responsabilize por isso, beleza, tudo bem. Então, tá aqui o que falou do teste hidrostático. Aí tá assim, ó, teste de estanqueidade. É um tipo de teste de pressão, olha lá, também, teste de estanqueidade. É um tipo de teste de pressão realizada com a finalidade de atestar a capacidade de retenção de fluido, sem vazamentos, em equipamentos, tubulações e suas conexões, antes de sua entrada ou retirada de operação. Então, existe uma diferença entre teste hidrostático e teste de estanqueidade. Estanqueidade é um teste também de pressão e tem gente que fala assim, mas como que eu vou fazer o teste de estanqueidade num tanque atmosférico, por exemplo, num tanque metálico? É feito o teste de estanqueidade também no tanque metálico? E o tanque metálico, ele é aberto na atmosfera, ele é atmosférico. Como que você faz um teste de estanqueidade lá? Através da pressão hidrostática, é diferente. Se você, vamos supor que o costado, né, tem uma altura de 15 metros, né? No mínimo, 1,5 kg está sendo, tá recebendo de pressão no fundo, as soldas do fundo. Por que 1,5 kg? A cada 1 metro de altura do líquido tem um décimo, né, em quilos de pressão. Então, se você tem 15 metros, você tem a cada 1 metro, 1 décimo. Você tem 15 décimos, ou seja, 1,5 kg, 1,5 quilos de pressão lá embaixo. Então, aquelas soldas do fundo do tanque, quando você enche ele até o topo, né, de 15 metros, a gente está falando de um tanque de 15 metros de altura, ali naquela solda está sendo pressurizado 1,5 kg. Então, a gente pode falar que é um teste de estanqueidade com pressão? Lá naquela solda, sim. Ah, mas e a solda do teto está sendo pressurizado? Não, porque não é um equipamento pressurizado, né? Só que a API 650 para tanque, ela já dá outros parâmetros para o tanque, né? Por exemplo, precisa de espessura mínima calculada do teto? Não, a espessura já é dada lá, que é de 5 milímetros, né? Então, o teto de um tanque atmosférico, ele é de 5 milímetros de espessura mínima. Por quê? Porque tem que simplesmente suportar uma pessoa caminhando lá em cima. Ele não tem que suportar uma pressão exercida, né, de dentro para fora, nem de fora para dentro. Então, é diferente. No caso de equipamentos pressurizados, é isso aí que eu já falei. Então, na minha opinião, respondendo a sua pergunta, foi muito boa, né, essa colocação de teste hidrostático feito somente na fabricação. E aí fica a dica para os proprietários de vasos de pressão não fazerem testes hidrostáticos com base na PMTA e no código de projeto, né, que é 1.3 no caso dos vasos de pressão, 1.3 vezes a PMTA, né, o teste hidrostático. Não realizem testes hidrostáticos todo ano sem necessidade, né? Façam só com acompanhamento do profissional habilitado. O profissional habilitado tem que entender isso também, que fazer esses testes hidrostáticos com essas pressões muito acima exige demais dos equipamentos. Então, você tem a possibilidade de testar através de uma pressão menor, talvez a pressão de operação, né, que é o teste de estanqueidade. Ô Marcos,
Legal. Então, vamos finalizar aqui por hoje, já está dando nosso tempo. Queria te agradecer mais uma vez aí. Legal estar de volta. Estamos aí de novo nas lives. É isso aí. Nosso podcast, como sempre, os episódios ficam lá no Spotify e no Deezer, inclusive esse que a gente está fazendo hoje. Vou deixar aí um tempinho se você quiser dar algum recado, falar alguma coisa aí pro pessoal que está assistindo a gente. Ah, legal. Eu tô assim, eu tô meio corrido agora, porque a gente fechou, né, a nossa última turma. Eu queria agradecer a todos que participaram, né, da semana de especialização em NR13. A gente teve muitos, né, interessados no treinamento. Até depois que a gente fechou, né, as inscrições, tiveram pessoas procurando saber, eu queria fazer o curso, não dá mais tempo. E realmente, infelizmente, né, eu queria informar aqui que quando a gente fecha, não dá mais tempo mesmo, porque aí é só na próxima abertura do próximo treinamento. A gente não tem data ainda, né, da próxima turma. Tem um pessoal perguntando, Marcos, qual que vai ser a data da próxima turma? A data da próxima turma. Eu falei, não temos ainda. Agora a gente vai dar atenção para essa turma que a gente fechou, né, através da mentoria, através de entrega de conteúdo, né? Uma coisa também que eu queria falar é que a gente teve uma alteração na nossa comunidade, né? Antigamente a gente tinha uma comunidade no Telegram, onde as pessoas podiam fazer perguntas, e hoje a gente tem um canal no Telegram, que é um pouco diferente, então não é mais uma comunidade, é um canal, onde a gente vai continuar distribuindo conteúdo gratuito para vocês. Eu agradeço, né, vocês que migraram, pessoal que migrou da nossa comunidade para o nosso canal, que entendeu esse movimento, a gente agradece. E o canal é muito bom, né? É muito bom mesmo. Todos os vídeos a gente deixa um link para o canal. Os vídeos do YouTube, os vídeos do Facebook, a gente deixa um link para o canal do Telegram. E lá nesse canal, além dos conteúdos, a gente vai colocar muita coisa legal também, enquetes para o pessoal participar, né? Então vai ter como eles interagirem através das enquetes. E eu só estou me adaptando agora para que a gente comece com força total aí essa semana ainda a movimentar lá o canal do Telegram. Então eu queria agradecer esse pessoal e assim, dizer para todo mundo que é uma satisfação, né, para mim, e estou falando pelo Vitor também, né, de estar aqui falando com vocês sobre conteúdos técnicos e de grande qualidade que realmente tem ajudado bastante gente. A gente tem muito feedback positivo e é por isso que a gente continua. Então, se você gosta, né, desse conteúdo, dê o like, né, compartilhe. A gente nunca pediu, mas vamos começar a lembrar, Vitor, no começo das lives aí, pedir para o pessoal clicar no aviãozinho ali embaixo, né, e indicar para outras pessoas, para chamar mais gente, né, para as lives. Isso aí é legal também, apesar de que esse conteúdo ele fica depois, como você mesmo disse, né, os áudios ficam no Deezer e no Spotify, que é o podcast da NR13, que você acha pelo nome, né, podcast da NR13. E também esse conteúdo vai para o YouTube, para o Facebook e fica no IGTV aqui no Instagram. É isso aí. Legal. Então, Marcos, mais uma vez vou agradecer você, agradecer o pessoal aí que está acompanhando a gente ao vivo. Lembrando que é um grande prazer, assim como você falou que a gente faz, os conteúdos são de extrema importância, ótima qualidade. Eu fico muito feliz por estar participando desse projeto, pelo convite, então eu só tenho a agradecer. E o pessoal que tiver interesse em conhecer os nossos outros episódios, como você mesmo já falou, está aí nas redes sociais, Spotify, Deezer, procura lá, podcast da NR13. Tá? Então vamos ficando por aqui, grande abraço a todos e até o próximo. Até a próxima. Valeu, galera. Um abraço. Falou, abraço.